Oi, pessoal. É bastante comum na nossa cultura e na nossa sociedade que se confundam os termos alma e espírito. Quando a gente vai estudar teosofia e a gente começa a entender um pouquinho mais a respeito desses aspectos, a gente vai encontrar a seguinte definição: alma como sendo a união do corpo emocional, mais o corpo mental concreto, e espírito sendo a união dos corpos ligados à tríade superior, mente abstrata, mente intuitiva e mente crística. Porém, essas definições, elas acabam sendo insuficientes. As definições, elas são interessantes para a nossa mente, mas é necessário que a gente viva, que a gente compreenda necessariamente o que está por trás dessas definições, senão acaba prevalecendo aquela questão da letra que mata, prevalecendo sobre o espírito que vivifica. E na verdade as coisas elas devem ser de maneira oposta. Quando a gente vai pensar a respeito disso, eu acredito que o ponto de partida seja o surgimento da alma. E a respeito dessa simbologia, desse tema, nós encontramos no Gênesis, na questão do Adão e Eva, uma estrutura bastante interessante de narrativa. Ali diz o seguinte: no princípio era o Adão, e o Adão ele está num estado de plenitude, onde ele governa sobre todos os animais, e sobre todas as criaturas da terra. Ou seja, ele está uno com Deus, eles estabelecem, estão conversando, tendo contato o tempo todo, e as criaturas da terra, que representam os seus instintos, entre aspas, estão também todas obedientes e subjugadas a ele. Num determinado momento, o Adão vai adormecer. E, a partir do momento em que ele adormece, dele é retirada uma parte, e essa parte transforma-se na Eva, e quando ele acorda, ele está dividido. A Eva, na verdade, ela vai representar o surgimento da alma. Quando o Eterno diz assim: criamos uma mulher para lhe fazer oposição, na verdade, ele não está se referindo à mulher como aspecto feminino, mas sim ele está se referindo à necessidade de que houvesse algo que fizesse com que, uma vez ele sendo colocado à prova, ele tivesse condições de crescer e de evoluir. A partir desse momento, a gente já percebe que a figura da alma é uma necessidade evolutiva. E essa alma ela vai sair do espírito. Ou seja, num primeiro momento nós temos o espírito, que representa o Adão naquele estado primordial. Depois, no segundo momento, nós temos o surgimento da alma. E depois, a partir do surgimento da alma, o Adão já não é mais a mesma pessoa. O Adão já, ele de certo modo, ele está incompleto. Ele está necessitando de algo, algo que lhe foi retirado. E esse algo que lhe foi retirado representa o quê? Representa a sua capacidade de conexão com o eterno ou com o plano espiritual. Então, vai caber a Eva fazer esse papel dessa conexão. Porém, como a gente estudou na queda dos anjos, a gente vai perceber que nesse momento é o momento do surgimento da mente concreta. E como que essa mente concreta vai ser representada? Vai ser representada pela figura da serpente. Ou seja, no momento em que surge a alma, surge a mente concreta, essa alma instintiva, no caso, que a Eva representa, surge a mente concreta, e a mulher e a serpente, de certo modo, elas estarão entrelaçadas durante toda essa questão, que vai fazer com que o homem seja expulso do paraíso. A partir do momento do pecado original, etc., em um determinado momento, Deus vai dizer que entre a mulher e a serpente haverá uma eterna oposição, onde ela vai pisar a cabeça da serpente, a serpente
vai armar botes no seu calcanhar. É o eterno conflito. O eterno conflito entre a mente e a emoção, fazendo com que, a partir disso, num determinado momento, a emoção ela pisa na cabeça da mente, né? Ou seja, ela prevalece sobre a mente, e num outro momento é a mente que prevalece sobre a emoção. Isso tudo vai acabar sendo o grande impulso, a grande questão evolutiva que nos acompanha até os dias de hoje. Quando ele diz para a mulher que a mulher vai ser subjugada pelo homem, a gente precisa entender que esse homem, nesse momento, ele representa as questões materiais, as questões de sobrevivência, ele representa a luta pela sobrevivência, né? Ele representa todo esse plano manifestado que a gente conhece, ao qual o nosso emocional ele está, infelizmente, subjugado. Infelizmente, nós sofremos por causa disso. Infelizmente, nós temos que deixar nossos sonhos de lado, nós temos que deixar nossos anseios, né? E nos deparar com a realidade ou tentar colocá-los, eles em prática, e a realidade sempre acaba sendo um obstáculo. A realidade sempre acaba sendo algo ao qual nós estamos subjugados e nós não conseguimos realizar. Né? Então, tanto se a gente for pensar, né, tanto a Eva quanto a serpente estão subjugados a uma realidade. Né? A realidade acaba tendo o controle de todas as coisas, né? E a mente é obrigada a rastejar na terra, né? Esse simbolismo é muito legal, né? A mente que é obrigada a fazer aquilo que a terra exige dela, né? E também a mente não pode dar grandes voos, né? A mente é condenada a permanecer nesse estágio. Então a gente percebe que existe um simbolismo muito bonito a partir daí, né? E nesse exato momento o paraíso termina. Nesse exato momento a questão espiritual parece que ela se afasta do homem e o conflito entre mente, emoção e sobrevivência acabam sendo os aspectos prioritários. A mente vai sofrer, a mente não, desculpa, o emocional, ele vai parir com dores, né? A gente só aprende a partir do sofrimento. Esse que é o significado dessa questão. Isso é algo que infelizmente permanece até os nossos dias. Né? E de onde vai sair esse sofrimento? Né? Desse conflito entre a nossa mente concreta e as nossas emoções. Né? Ou seja, o plano da alma é um plano do eterno conflito, é o plano do eterno sofrimento. Essa que acaba sendo representado pela dualidade Eva e a serpente. E, infelizmente, né, e esse plano, conforme acabei de dizer, né, subjugado às questões materiais, às nossas necessidades e assim por diante. Quando a gente percebe mais adiante nessa narrativa, né, que então vão surgir dois filhos, vão surgir o Caim e o Abel, então um filho ele vai ser aquele que faz oferendas a Deus e faz as oferendas mais bonitas, né? As oferendas deles são aceitas. E o outro vai ser aquele que na verdade não tem essa sensibilidade, não tem essa percepção toda, né? Um acaba sendo um aspecto mais denso e o outro acaba sendo o aspecto mais sutil. Né? A gente lembra que o plano da alma ele tem duas faces, tem uma face voltada para cima e uma face voltada para baixo. O nascimento de Caim e Abel representa exatamente essa polarização. E a partir do momento em que isso ocorre, né, nós vamos ter uma repetição aqui dessa questão toda, quando um irmão mata o outro, né, o irmão mais denso, ele acaba sempre prevalecendo. Né? E dessa maneira, o que acaba sendo dito aí, né? Um filho representa a subjetividade e o outro representa a objetividade. Todas as criações da nossa alma, elas acabam, com o passar do tempo, elas acabam sendo pervertidas perante a humanidade,
por questões ligadas a poder, por questões ligadas a dinheiro e outras questões dessa maneira que a gente conhece. Ou seja, né, eternamente, esses dois irmãos, um está matando o outro. Eternamente, nós estamos vivendo esse conflito entre Eva e a serpente. Eternamente, a serpente, com a sua razão, com seus argumentos, com seu conhecimento, com a sua ciência, ela está constantemente colocando a mulher à prova, né? A nossa alma à prova, e também, por outro lado, a nossa alma, de certa maneira, acaba desafiando a nossa mente, muitas vezes fazendo com que esta seja obrigada a se rever, se revisionar, se reestruturar e assim por diante. É importante a gente perceber isso, é muito bonito a gente perceber como isso funciona. A gente precisa entender que então, que a alma, ela representa o grande plano a ser redimido, entre aspas, né? Por quê? Porque a gente não pode atravessar do plano material para o plano espiritual sem passar pelo plano da alma. E, ao passar pelo plano da alma, a gente tem que rever essas questões ligadas ao sentimento, ligado às nossas questões mentais concretas, né? E ligados também às questões que representam os nossos instintos e coisas desse tipo. Ou seja, né, é impossível a gente atingir a espiritualidade sem que a gente lide com tudo isso, né? A alma é a grande donzela que precisa ser resgatada dos mundos infernais para que finalmente ela possa ter condições de fazer o seu papel, né? Seu papel consiste em fazer com que o homem tenha a capacidade de se espiritualizar. Infelizmente, isso acabou sendo deturpado, né? E então acabaram entendendo a alma como sendo a mulher, né? A mulher subjugada pelo homem, todas essas bobagens que acabou se criando em torno disso, né? Mostrando, né, que mais uma vez a serpente, ela acaba sempre vencendo com seus argumentos e acaba nos conduzindo, de certa maneira, sempre para essa eterna repetição. É interessante a gente notar que o aspecto feminino é sempre o aspecto relacionado ao sofrimento. Tá? A gente vai ter, no caso dos irmãos, né? Um irmão é mais feminino e outro irmão é mais masculino, e o feminino é sempre o que sofre. Né? Dentro da nossa estrutura social, dentro da nossa estrutura do mundo, né? O feminino é o que sofre. E o que é o feminino? O feminino é o sonho, o feminino é a sensibilidade, o feminino é uma percepção diferente daquilo que está além da realidade. Percebam que o feminino é como se fosse um canal, né? Como um canal, assim, um farol, na verdade, um farol que existe para nos conduzir, para nos apontar uma direção, e nós estamos constantemente questionando, estamos constantemente subjugando. A velha questão, né, de que a realidade deve prevalecer em função do sonho, e essas coisas que as pessoas elas adoram ficar falando, né? A gente percebe que esse feminino sofre até hoje. Dentro da nossa cultura, nós acabamos sendo obrigados a colocar essa questão de lado. Dentro dos próprios colégios iniciáticos, das próprias escolas, eles vão falar: não, isso é animismo, isso é coisa do passado, né? E vão tratar as nossas sensibilidades, as nossas questões, né? As nossas necessidades, como sendo alguma coisa que deve ser subjugada ao homem. Tá? A gente percebam, né, que esse tema é um tema recorrente, sabe? E a partir do momento em que ela for subjugada, pronto, aquilo já está feito, aquilo que deve ser. E, na verdade, nós estamos alimentando constantemente esse círculo vicioso, esse círculo que impede que a gente entre em contato com a nossa alma, para que realmente a gente tenha condições de redimi-la.
Redimi-la significa assim, readmitir. Eu gosto muito desse termo, né? Readmitir a alma dentro de nós mesmos. Sabe, a gente passou muito tempo rejeitando muitos dos nossos sentimentos, muitas das nossas questões, e é necessário que a gente faça as pazes com isso, para que a gente possa caminhar em direção à espiritualidade verdadeira. A espiritualidade verdadeira ela só se realiza a partir do momento em que nós conseguimos transpor esse plano da alma, né? E transpor o plano da alma significa as nossas emoções, as nossas ideias, as nossas questões, nossas estruturas de pensamento e assim por diante. Quando isso acontece, acaba fatalmente, né, ocorrendo a chamada noite escura, né? Essa noite escura pela qual nós temos que atravessar para que a gente possa finalmente se conectar com o espiritual. Mas isso é muito assustador, sabe? O homem tem muito medo de enfrentar isso, de fazer esse trabalho, então ele acaba racionalmente, ele acaba fugindo disso com seus infinitos argumentos, as suas questões ligadas à realidade, as diversas teorias, né? Ou seja, eternamente a serpente seduzindo a mulher, ou a serpente brigando com a mulher, né? E no fim tudo sendo subjugado em função daquilo que está estabelecido, em função das necessidades do nosso plano, né? Essas necessidades de quê, né? Volta a dizer, de poder, ego e etc. Né? E a gente é eternamente preso dentro disso. Quando a gente vê essa questão, né? O que ocorre por um outro aspecto? O que vem a ser essa alma? Por exemplo, né, a partir do momento que eu nasço, então a gente vê a alma num mapa astral, vai ser o quê, né? O mapa astral ele vai ser o retrato da lição, do roteiro que aquele espírito vai realizar através de uma alma no plano objetivado. A alma é aquela que vai passar pelas experiências, vai passar pelos conflitos, vai passar pelas dores. Lembra? Ela vai parir em dores, né? É a alma que vai vivenciar todo o processo evolutivo. E é ela que, na verdade, vai fazer o trabalho. Só que acaba acontecendo o seguinte, né? Essa alma, ela funciona assim como um receptáculo, né, de todas as experiências realizadas, e depois, a partir de um determinado momento, cabe a ela fazer a transferência para o plano espiritual. Então, o que acontece? Quando a gente nasce, a gente vai ganhar uma alma dentro daquelas questões que eu falei no mapa astral, que vão acabar formando a nossa personalidade. Tá? A gente, de certo modo, também mistura o conceito de personalidade com alma. Mas vamos entender assim a princípio. E essa nossa personalidade, ela vai representar o quê? Ela vai representar o veículo que eu tenho para poder viver aquelas experiências durante esta encarnação. A partir do momento em que eu morro, conforme a gente viu naquele vídeo que a gente fala da morte, a partir do momento que eu morro, o corpo físico, o corpo denso, ele vai se dissolver e vai restar uma alma, tá? Que essa alma representa esse nosso eu, né? Então, o corpo físico do René se dissolve e aí o René, como pessoa, vai lá para o outro plano, né? Talvez encontre lá pai, mãe, avô, avó, todas essas questões que nos falam, né? Mas a gente precisa entender que essa alma, ela tem que morrer também. Sabe? É necessário que essa alma morra. Por quê, né? Porque ela representou apenas um veículo. Ela foi apenas uma veste. E é importante que a gente entenda isso. Sabe? Depois, essa veste, ela vai deixar resíduos, né? E esses resíduos depois eles vão ser reaproveitados, eles vão ser reciclados, a natureza recicla tudo,
Para quê? Né? Para que o espírito, através de uma outra alma, dentro de uma outra visão, dentro de uma outra percepção, dentro de uma outra ótica, dentro de um outro momento evolutivo, dê continuidade àquelas experiências que a alma anterior conquistou. Tá? Então, o que acaba acontecendo, né? A gente precisa entender que assim que a alma, na verdade, ela não é imortal. Então, aquela ideia da alma que reencarna, né? Que ela vai indo e vindo, né? Na verdade, dentro dessa questão teosófica, ela acaba não sendo viável, né? Como eu já disse, né? Essa alma, num determinado momento, ela vai passar pela chamada segunda morte, né? E quando ela passa pela segunda morte, a partir do momento que termina o papel dela, né? O papel dela de assimilar aquelas experiências, então aquilo aquele aprendizado é transferido para a tríade superior, ou seja, é finalmente transmitido para os planos espirituais. Aí vai surgir uma outra questão. Aí vai surgir o espírito. O espírito, então, vem a ser alguma coisa impessoal. É aquela essência eterna que existe dentro de cada um, independentemente da época, independentemente da personalidade, independente da história, independentemente do mapa astral, independente das condições todas que que existem à nossa volta, né? O Espírito vai representar o eterno e a eternidade dentro de nós, né? Porém, né, para que a gente tenha contato com esse Espírito, a gente precisa fazer o resgate da nossa alma. Na mitologia, eu acho bastante interessante o mito de Orfeu e Eurídice, porque na verdade ele desce até o inferno para resgatar Eurídice. Quando ele chega na superfície, ela se desvanece, né? E a alma é exatamente isso. A partir do momento que a alma cumpre o seu papel, ela se desvanece e é necessário que haja o surgimento de uma outra alma, né? Para que a vida continue. Tá bom? É importante que a gente entenda isso, porque senão a gente fica pensando em termos evolutivos, né? Imagine se cada alma que existiu, ela fosse continuar existindo eternamente, né? Ou a questão dela ficar indo e voltando, na verdade não explicaria essa multiplicidade de almas que nós percebemos no mundo, né? Então, é interessante que a gente perceba isso, né? Essas almas elas vão surgir conforme a necessidade da mônada. O número da mônada é um número restrito e essas almas elas vão ser emanações dessa mônada, né, para que elas possam aprender e depois, uma vez que elas aprendem, que elas cumprem o seu papel, elas vão se dissolver no plano da alma coletiva, né, que vai continuar lá, né, representando como se fosse a alma da humanidade. É legal que a gente compreenda bastante essa diferença. Caso contrário, a gente pode acabar confundindo as coisas, sabe? O simples fato de eu ter algum tipo de sensibilidade, etc., não significa que eu seja uma pessoa espiritualizada, sabe? Significa apenas que eu tenho uma capacidade de acessar, né, planos mais sutis, mas eu preciso trabalhar isso. Eu preciso redimir minha alma para isso. Eu preciso trabalhar minha vaidade, preciso trabalhar as questões de poder, preciso trabalhar a minha racionalidade em relação a tudo isso, né? O eterno Eva e serpente precisando ser trabalhado dentro de nós para que a gente possa realmente conquistar valores espirituais mais positivos. Caso contrário, né, vocês percebem, a gente está sempre preso dentro dessa questão. E a gente acaba repetindo eternamente esse ciclo vicioso, né, entre as necessidades, umas se sobrepondo sobre as outras, né, e os conflitos e os duelos entre a nossa alma e a nossa mente, fazendo com que esse drama ele seja constantemente realimentado e a gente
e a gente acabe ficando preso nesse plano. Tá bom, pessoal? É isso aí. Espero que tenham gostado e até mais.